Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma escola de servos. Hoje vamos com a aula 12, o chamado individual, o propósito de Deus para o homem. Todo cristão ele tem um chamado específico da parte de Deus. Todos nós nascemos com algo que Deus tem confiado a nós, algo que Deus tem entregado para nós, um chamado, né? Portanto, a gente pode dizer que todo cristão tem um destino espiritual. Todos nós que estamos em Cristo temos um destino espiritual. O homem natural não é capaz de realizá-lo. E para isso Deus derrama sobre ele a sua unção, que é a sua capacidade sobrenatural, sendo derramada sobre o homem. Ou seja, de uma forma natural nós não podemos exercer o chamado de Deus. Precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos da presença de Deus para que isso possa acontecer nas nossas vidas, para que a gente possa exercer o chamado de Deus. Foi isso que aconteceu com Bezalel. Lá no tabernáculo, na construção do tabernáculo, o Espírito Santo veio sobre a vida dele e toda a arte, tudo que ele tinha que ser feito, através da unção foi executada. Assim foi com Gideão quanto à liderança, né? Lá em Juízes. O Espírito Santo veio sobre a vida dele e ele conseguiu exercer a liderança necessária para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Todo ministério ele necessita de duas condições para se desenvolver: visão e estratégia. Deus trará a visão dele mesmo, né, sobre o chamado, sobre a função que ele tem para aquela pessoa, e a estratégia no momento oportuno. Assim foi com o rei Davi, né? Deus tinha a sua presença na vida dele. Davi era um jovem que buscava a Deus, que adorava a Deus, e quando ele teve a oportunidade de se manifestar, vamos assim dizer, lá com Gideão, Deus deu a estratégia para ele. A estratégia natural, o que era? Ele usar a armadura, usar a espada, usar as formas com que todo soldado, né, do exército de Israel já tinha. O próprio rei Saul ofereceu para ele a armadura dele para que Davi viesse a usar. Mas não era essa a estratégia que Deus tinha para ele. E ele foi lá e executou a estratégia de Deus, né? As 12 pedras, a funda, e Deus se manifestou. E o propósito de Davi começou a se manifestar, por quê? Porque ele usou da estratégia de Deus. A unção já estava sobre a vida dele, a presença do Espírito Santo já estava sobre a vida dele. Davi já estava sendo treinado, né? A palavra fala que ele já tinha matado urso, já tinha matado leão, já defendia as ovelhas do pai dele, ou seja, já tinha passado pelo processo do treinamento, já tinha unção do Espírito Santo sobre a vida dele, e no momento que ele foi exercer uma das funções principais, vamos assim se dizer, ele usou da estratégia de Deus, não das estratégias naturais. Prova disso é que, com uma simples funda, ele matou Golias, né? Moisés, ele tinha um chamado de ser libertador, ele foi fiel, ele foi obediente à palavra de Deus, ele seguiu as instruções de Deus. A palavra fala que ele seguiu a visão correta de Deus, né? E ele permaneceu na visão. Por isso a palavra se refere a ele como amigo de Deus. Ele, independente das situações, ele permaneceu na visão que Deus deu para ele. Imagina tudo que Moisés teve que passar e tudo que ele teve que se desafiar a fazer, né, para cumprir essa visão. Mas ele foi fiel e permaneceu nela. E hoje nós estamos aqui falando que ele era um homem que... A palavra fala que ele era um homem que era amigo de Deus, né? Imagina que honra. A Bíblia também nos traz exemplo de homens que perderam a visão. Como Nadab e Abiú, cuja natureza carnal levou-os a oferecer fogo estranho no altar do Senhor. Estratégia errada. Saul, o rei Saul, perdeu a visão. Perdeu a visão de santidade, né? E deixou de cumprir o seu propósito. Lá em rei Saul fala sobre isso, né? Saul, um outro exemplo de perda de visão que leva a perceber estratégias erradas. Salomão, nos seus últimos dias, nos últimos anos de Salomão, ele corrompeu e perdeu a visão de fidelidade. A palavra fala muita coisa sobre Salomão. Quem ele era, né? O homem sábio que foi. Não vai existir homem mais rico no mundo como Salomão foi, né? E homem sábio tão quanto. Mas nos seus últimos anos, ele se deixou corromper. Aí ele perdeu a visão clara de quem ele era, perdeu a visão clara de quem Deus era para a vida dele, e ele acabou se corrompendo, né?
O povo de Israel ele permaneceu no deserto por 40 anos porque eles perderam a visão de quem eles eram em Deus. Porque o propósito de Deus para eles era uma passagem rápida. Não era para eles ficarem 40 anos no deserto. Mas por quê? Eles perderam a visão de quem eles eram. O que aconteceu com isso? Teve que toda aquela geração morrer. Nasceu uma geração nova, com uma visão nova de quem eles eram em Deus. E lá eles começaram a viver novamente o propósito que Deus tinha para a vida deles. Como é importante termos a visão clara de quem nós somos em Deus, do que Deus tem para nossas vidas, aonde Deus quer nos levar, o que Deus tem para nós. Por quê? Olha só, o povo no deserto, 40 anos, sendo que era para ser uma simples passagem. Eu não lembro agora, mas não era uma distância tão absurda, a distância que eles estavam da terra prometida. Mas por quê? Perderam a visão. Porque não sabiam quem eles eram, porque não estava conectado o propósito de Deus, ficaram meio que rodando em círculo, até uma nova geração nascer, até as coisas fluírem, e essa nova geração entender o propósito de Deus para a vida deles, entender quem eles eram em Deus, e aí eles continuarem a viver o propósito que Deus tinha para a vida deles. Olha como é importante termos a visão clara da parte de Deus. Deus levantou uma geração para conquistar, Deus levantou pessoas, Deus quer levantar e tem levantado as pessoas para estabelecer o reino de Deus, para viver o propósito de Deus. Mas a visão tem que ser clara, uma só. A falta de visão individual ou coletiva, ela pode ser temporária ou permanente. Todos nós passamos por situações, todos nós passamos por momentos, né? Às vezes isso pode acontecer de temporariamente perdermos a visão. Vamos ver alguns exemplos. Nadab e Abiú, que morreram porque perderam a visão. Saul perdeu o trono, né? Por que ele perdeu o trono? Porque ele perdeu a visão clara que Deus tinha para a vida dele, né? Uma perda de visão temporária. Zorobabel, devido aos inimigos estarem atacando a nação, eles estavam reconstruindo o templo, ele perdeu essa visão temporariamente, porque, né, todo aquele tumulto ali dos ataques, teve que se levantar um profeta e ir lá, né, chamar a atenção dele e tal, e a visão foi restabelecida. Foi por um momento. Glória a Deus que levantou-se o homem de Deus, foi lá, né, conversou com ele e ele veio a exercer novamente a visão dele. Causas da perda da visão, do não cumprimento do chamado. Incredulidade. Se Deus falasse para muitos de nós hoje, eu tenho isso para ti, se a fé não estiver em nosso coração, é automático a incredulidade. Uma, porque o chamado de Deus ele é maior que nós. O chamado que Deus tem para nossas vidas ele é muito maior do que muitas vezes nós pensamos, ou até sonhamos em executar ou fazer. Então, se não tivermos a nossa fé conectada em Deus, a incredulidade vai vir. Nós vamos acreditar e nós vamos exercer o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Rebeldia, desobediência, idolatria, são coisas que fazem com que nós não vivemos o chamado de Deus, né? Perdemos a visão de Deus para as nossas vidas. Orgulho, carnalidade, outra coisa que também faz com que perdamos a visão. Ações do inimigo. O diabo sabe que Deus tem um propósito para nossas vidas, por isso ele ataca fortemente as pessoas que já estão em Cristo e as pessoas também que não estão. E se cedermos aos ataques do inimigo, o propósito de Deus, a visão de Deus para nossas vidas não vai acontecer, não vai exercer, né? Um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje é a perca da visão de reino. O propósito de qualquer pessoa no reino, o propósito de qualquer pessoa numa instituição, numa igreja, o propósito de qualquer pessoa é exercer o reino de Deus. Nós não estamos defendendo uma igreja, nós não estamos defendendo uma instituição. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus. O propósito é o reino de Deus crescer. O propósito de qualquer chamado, o propósito de qualquer pessoa que está exercendo algo numa instituição ou está exercendo um cargo é um só. É o reino de Deus ser estabelecido. É o nome de Deus crescer na terra. É o nome de Deus ser exaltado na terra. Esse é o propósito. E devemos permanecer em Cristo. Muitas vezes achamos que a igreja ela tem que estar ali para nos servir. A igreja tem que estar ali para
simplesmente para nos alimentar, para fazer aquilo que a gente quer, para ouvirmos aquilo muito realmente que a nossa alma simplesmente precisa. E não, está ali para estabelecer o reino. O que o reino fala sobre isso? O que está nos estatutos do reino sobre esse assunto, sobre essa questão? É isso que eu vou viver, é isso que nós vamos estabelecer. Não é simplesmente para nós. Nós estamos ali para estabelecer o reino e para fazer a vontade do nosso rei. A Bíblia nos diz que nos últimos dias serão difíceis para o povo de Deus. Tempos em que o amor esfriaria de quase todos e a iniquidade aumentaria. Tempo de mornidão, tempo de apostasia e tempo de engano. A gente ouviu muito sobre isso, né, no último módulo da Escola de Princípios, onde os fins dos tempos aconteceriam, e realmente, né, as coisas fluem para isso, né, onde as pessoas acabam se esfriando e muitas vezes pensando em si própria, o humanismo cada vez mais forte, né? A igreja precisa ser restaurada. Apenas os vencedores poderão ser chamados de noiva. Alguns dos principais problemas da igreja: divisões, geralmente causadas por rebeldia à liderança, ausência de cobertura espiritual aos líderes, por meio de oração e intercessão pela vida dos líderes. Líderes em série, ou seja, forma líderes e bota a pessoa para gerir coisas ali e sem ter claro o chamado, sem passar por um processo. A nossa vida é um processo, né? Voltando ao exemplo de Davi, ele passou por processos para matar Golias. O Espírito Santo não veio lá, falou com ele, veio sobre ele, agora tu vai matar um gigante. Ele passou por processos dentro da vida dele até ele ser rei. E depois que ele matou Golias, ele não foi direto para o palácio e ali ele passou a ser rei. Foi todo um processo que passou, né? Ele teve que matar um urso, a mente dele, ficou condicionada, realmente, eu consegui matar um urso, que é mais ou menos o tamanho de um gigante, olha só, né? Porque tem a questão do livre-arbítrio também. Então ele passou por um tempo de treinamento, para que quando ele fosse exercer a sua função, ele já estava treinado no natural, que ele teve que ir lá, o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Eu, por exemplo, não consigo matar um urso. Eu não conheço de ninguém que conhece matar um urso assim, com a força do braço. Mas Davi fez isso. Por quê? A unção foi sobre a vida dele. Estava lá treinando ele passou por esse treinamento. Depois teve que matar um leão. Depois, com certeza, teve que espantar vários bichos. E ele foi treinado nesse período, nesse processo, até exercer a função de líder. Então, líderes em série é uma outra coisa que traz problema para a igreja, né? Devemos passar por processos. Estamos passando por processos, afinal de contas, estamos na escola, né? É um dos processos. Imposição precipitada de mãos, delegação de cargos precedente ou erroneamente, unção de neófitos. Eu preciso adquirir maturidade espiritual. É um processo, né? Não, eu tenho um chamado de ser líder, de ser pastor, amanhã eu vou ser pastor. Não, é um processo, né? Existem coisas a serem feitas, coisas que degrau a serem seguidos. Princípio de submissão errada. Novos líderes, ao invés de submeter antigos, passam a exercer competição, né? Auto-unção. Indivíduos que se autoproclamam para cargos de liderança. Deus já havia escolhido Paulo. Paulo já era escolhido. Mas, veja bem, ele foi escolhido, ainda perseguia cristão, ainda matava cristão. E quando o Senhor Jesus se manifestou para ele, mesmo ele já sabendo, provavelmente, ou já tinha algo no coração dele, o chamado dele, ele foi lá para aquele discípulo mais humilde, pediu oração para aquele cara colocou impôs a mão sobre a vida dele. Sabe? Não, eu sou Paulo, eu tenho isso, eu tenho essa faculdade, eu falo essa língua, eu tenho acesso ao palácio X, Y e Z, e como assim? Vamos levar lá no fulaninho, por que não no Pedro? Né? Por que não no mais top aí? Não. Ele tinha um chamado de Deus sobre a vida dele, mas ele seguiu os processos. Ele seguiu os processos que ele tinha que seguir.
Não foi simplesmente, não, eu tenho um chamado, Deus já falou quem que eu vou ser, falou que agora eu vou ser vou estabelecer o reino e eu quero, já me leva ao maior, porque eu já quero levar ao maior, porque eu tenho acesso a isso. Não, ele foi humilde o suficiente, entendeu o processo, né? E hoje ele é o apóstolo Paulo que a gente fala, né? Falta de acompanhamento, aconselhamento de ovelhas, gera uma igreja cheia de problemas. O propósito de Deus, de uma pessoa que exerce o chamado de Deus, é que ela esteja disposta a servir o próximo com aquilo que Deus tem confiado. Entenda que Deus confia algo nas nossas mãos. E o propósito de Deus para nossas vidas é cumprir isso. Eu não sei qual que é o teu chamado. Eu não sei qual que o que Deus te chamou para fazer. Mas Deus confiou algo a ti. E Ele espera, né? Isso já está em ti. A gente precisa ser destravado nisso para exercer isso aí. O propósito de Deus é esse. Que nós vivamos aquilo que Deus tem para nossas vidas e que o reino de Deus, o reino dele seja estabelecido. Mas nós temos que estar dispostos. A disposição tem que estar em nós. Sabe? Nós temos que entender isso e se dispor a isso, né? E outra coisa, levantar outros para que também sirvam e façam isso, né? Jesus nos chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Essas são as palavras de Jesus. Precisamos buscar a luz da revelação da palavra de Deus. Os títulos de posição, como pastor, bispo, apóstolo, ele não pode ser entendido como uma função, né? Não é um grau de poder na instituição, mas ele deve ser entendido como um grau de serviço que essas pessoas têm que exercer. O título fala a respeito do tipo de serviço que essa pessoa vai exercer, não do tipo de poder que ela tem. Porque o que quiser ser maior no reino, que mais serve, né? O que quiser ser o primeiro, que seja o último. Então nós muitas vezes endeusamos aquela pessoa, mas não. O título dela fala o nível de serviço que ela tem com o corpo. Isso é a função do título, do título dentro da instituição, dentro da igreja, né? O plano de Deus para aqueles que estão sendo usados é transmitir a autoridade de Deus e expressar a sua vontade. Quando Deus escolhe uma pessoa para o ministério, todas as suas atitudes devem fluir do Espírito. As nossas atitudes, a atitude de uma pessoa escolhida deve fluir do Espírito Santo. O propósito é estabelecer o reino de Deus, estabelecer a autoridade de Deus na terra. Independe qual que é o seu cargo ou qual que é a sua função, o que você faz no corpo. Mas o propósito é um só, é o reino de Deus ser estabelecido. Deus escolheu os homens para que se manifestassem, Deus escolheu os homens para que se manifestou a eles para que salvassem a outros. A Bíblia fala que os anjos, eles queriam, né, vir e manifestar o reino de Deus. Mas Deus falou assim: não, vou escolher os meus filhos, que eu vou me manifestar a eles e esses vão salvar pessoas assim como eles. Vão ser canal de bênção, né? Vão ser canal de salvação. Não é que vão salvar. Quem salvou foi Jesus. Mas o Senhor Jesus entrou nas nossas vidas, nos restaurou, nos libertou, nos salvou e entregou isso a nós, para que nós venhamos a falar do amor dele, para que nós viéssemos a gerar o amor dele na vida das outras pessoas e para que nós fôssemos um canal de salvação na vida das pessoas. Então Deus escolheu os homens. Nós fomos escolhidos para estabelecer o reino de Deus. Nós fomos escolhidos para ser autoridade na terra. A autoridade está sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos a Cristo, porque nós somos servos de Deus, porque nós temos a presença do Espírito Santo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Independente do que nós fizemos,
independente da nossa função, independente do nosso cargo, independente da nossa posição na sociedade, independente da nossa profissão, independente daquilo que fizemos em qualquer área das nossas vidas. Somos chamados para sermos evangelistas. Somos chamados para cumprir o ID. Eu posso estabelecer o reino de Deus na minha empresa, onde eu trabalho, onde eu exerço autoridade. Eu posso estabelecer o reino de Deus no meu colégio. Eu posso estabelecer o reino de Deus na minha família. Eu posso estabelecer o reino de Deus no meu círculo de amizade. Aonde eu for, eu sou evangelista. Eu não preciso ir para as nações. Eu não preciso necessariamente ir para os confins da terra para estabelecer o reino de Deus. Todos nós temos um chamado de sermos evangelistas. O que é? É estabelecer o reino de Deus aonde formos. É viver o reino de Deus aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Esse é o nosso chamado. Estabelecer o reino aonde formos, como fazemos e aonde fizemos. Não necessariamente, eu vou falar de Jesus o dia que eu passar pelas escolas, fazer escola de líderes, ir lá no GR, aí o dia que eu for líder de GR, eu começo a falar de Jesus. O dia que eu tiver um cargo ali, eu vou começar a falar. Não. O nosso propósito é estabelecer o reino. Através de viver princípios, viver coisas nas nossas vidas, aonde nós fizermos, o que nós fizermos, tem que estabelecer o reino de Deus. Todos nós temos um chamado. Sermos evangelistas. Independe do que formos fazer. A consequência tem que ser o nome de Deus ser exaltado, o nome de Deus ser engrandecido. Quando as pessoas olharem nós na nossa empresa, trabalhando, a forma como trabalhamos, a forma com que honramos os nossos líderes, a forma com que honramos a nossa família, vai ser uma forma, uma estratégia de estabelecer o reino de Deus. E assim sucessivamente. Como conhecer o propósito de Deus? Para descobrir o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar a Deus. Por que buscar a Deus? Porque Ele é o dono. Ele que deu. Ele é a fonte. Ele tem nosso manual de instruções. Foi Ele que nos fez. A palavra fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos escolheu. Então Deus sabe o propósito que Ele tem para nossas vidas. Ele confiou algo a nós. Mas Juliano, por que eu já não nasci com isso? Por que isso não está dentro de mim? Eu, Juliano, acredito que já está em nós. Nós já sabemos nosso propósito. Arde no nosso coração. Juliano, como tu sabe disso? Um dia eu ouvi um vídeo, eu vi uma ministração sobre isso. A dor que eu sinto sobre algo, possivelmente o meu propósito está naquilo. Quando você olha uma situação na igreja, quando você olha uma situação no reino, quando você olha algo assim que, meu Deus do céu, poderia ser feito dessa forma e as pessoas seriam alcançadas assim, você sente uma dor sobre aquilo, sobre aquele assunto, possivelmente esse é teu chamado. Entenda que Deus já colocou dentro de nós. Como é que eu vou descobrir isso, Juliano? Como é que eu vou viver esse chamado? Orar. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Orar a Deus, buscar a Deus, entender de Deus, que Deus revele. E muitas vezes o chamado de Deus vai se revelar numa situação para você resolver. Foi como Davi. Davi teve que resolver uma situação para que o propósito dele se manifestasse. Ele teve que matar um urso. Processo de treinamento. Ele matou o urso, entendeu que ele era capaz daquilo. Quando Golias veio, foi fichinha para ele. Orar a Deus, buscar a Deus. Eu penso que Davi ficava lá embaixo da árvore, cantando louvores a Deus e buscando assim, pô Deus, eu estou aqui te adorando, eu estou aqui te buscando, Senhor. Mas pô, será que tu não tem algo a mais para mim não? Daqui a pouquinho vinha um leão, querendo matar as ovelhas do pai dele. E o Espírito Santo vinha sobre a vida dele e ele ia lá e matava aquele leão. Pô, obrigado Deus por ter me livrado, por eu ter conseguido honrar meus pais aqui cuidando das ovelhas dele, Mas Deus, não tem algo a mais para mim? Cantando lá louvores a Deus embaixo da árvore, eu viajo nisso. E daqui a pouquinho aparecia um urso. Ele ia lá e matava o urso. Ele estava num processo de treinamento, entendendo, consciente ou inconsciente, que Deus já tinha um propósito para a vida dele. Ele orava e buscava a Deus. Jejum. Buscar a Deus em jejum e oração e leitura da meditação da palavra. Deus não vai falar conosco aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já escreveu. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Jeremias 33:3. O fato é que Deus tem um propósito para cada um de nós. O fato é que Deus tem algo para entregar nas nossas mãos para que a gente possa estabelecer o reino de Deus. Ore, busque a Deus, clame a Deus,
Busque para que Ele possa se manifestar na tua vida. Que você possa cumprir o propósito de Deus. Arde algo dentro de você. A palavra, a mensagem já está aí. Arde algo no teu coração. O propósito é o reino de Deus ser estabelecido através da tua vida. Você não precisa de um título, você não precisa de um cargo, você não precisa de uma posição. O fato é que já está dentro de você. O fato é que Deus já está aí e quer se manifestar. Pessoas precisam ser alcançadas através da tua vida. Pessoas precisam ser alcançadas através daquilo que Deus tem entregado a ti. A tua história é só tua. A tua experiência é só tua. E através da tua experiência, pessoas vão conhecer Jesus. Pessoas vão entender que esse Jesus é maravilhoso. Que não tem nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo. Que nós precisamos entender que somos chamados. E não chamados para termos cargos, mas chamados para estabelecer o reino de Deus. Existe uma mensagem dentro de você. Existe algo que é para você. E que nós possamos entender e estabelecer o reino de Deus. Amém? Tenha um excepcional dia. Que Deus te abençoe. E estamos juntos na nossa reunião online. Fique com Deus.